E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre população brasileira. Eu sou a professora Maiane Mardoc e vem comigo estudar um pouco mais sobre esse assunto que tanto nos interessa, afinal, fazemos parte dessa população. População brasileira, IBGE, raça e etnia. A formação do povo brasileiro é heterogênea, sendo constituída por diferentes grupos. A população brasileira é resultado de um processo de miscigenação, uma mistura, né, de etnias e culturas. Então, o povo brasileiro ele é a soma de vários povos e culturas. O órgão responsável pelo levantamento dos dados sobre a população brasileira é o IBGE. O IBGE é um órgão brasileiro que estuda tudo sobre a nossa população. Estudos que são voltados para a educação, desemprego, qualidade de vida. Através da pesquisa de recenseamento de 10 em 10 anos. O recenseamento também é o censo, também conhecido como censo. O censo é a contagem da população e como a população está vivendo. Ele é realizado de 10 em 10 anos pelo IBGE. Vamos então estudar um pouco sobre densidade demográfica. O Brasil apresenta extenso território, mas nele sua numerosa população não está igualmente distribuída. Ou seja, tem muita gente concentrada em alguns lugares, enquanto em outros existe pouca quantidade de pessoas vivendo ali. País populoso, país povoado, diferentemente de populoso, é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Para fazer esse cálculo, pega-se a população total da nação e a divide pela área da mesma. Esse cálculo também serve para calcular um conceito muito importante e bastante cobrado, que é o de densidade demográfica. Dessa forma, pode-se dizer, então, que um país povoado é o que apresenta uma elevada densidade demográfica. Por causa da sua grande extensão, o Brasil é pouco povoado. Então, o nosso país ele é pouco povoado, por quê? Porque a população está concentrada em centros urbanos, enquanto essas partes claras que vocês estão vendo no nosso mapa são pouco povoadas. Então, o Brasil é populoso porque ele tem a soma total da sua população, uma soma grande. Ele é pouco povoado porque as pessoas se concentram em centros urbanos, enquanto outras regiões do país, poucos habitantes vivem ali. A densidade demográfica no Brasil é maior principalmente em áreas próximas ao litoral, que concentram a maioria dos municípios com mais de 10 mil habitantes e menor no interior do país. Então, as grandes cidades também habitam muitas pessoas. A população brasileira, quantos somos? Vamos lá. O que é o crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo ou natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, a taxa de natalidade são aqueles que nascem no país, todos os nascidos. E a taxa de mortalidade são os óbitos. Então, você faz a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, você vai ter, então, o crescimento vegetativo da população. A taxa de mortalidade corresponde à relação entre o número de óbitos ocorridos em um ano e a população absoluta. O resultado é expresso por 1000. Aqui você tem um cálculo como fazer essa taxa de mortalidade. A taxa de natalidade corresponde à relação entre o número de nascimentos ocorridos em um ano e a população absoluta. O resultado, em geral, é expresso por 1000 também. Aqui o outro cálculo que é realizado para a taxa de natalidade. Através desses cálculos, a gente pode entender quantos estão nascendo, quantos estão morrendo e qual é a população total que vive no nosso país. Vamos analisar agora esse gráfico que mostra a população masculina e feminina do Brasil em 2019. Esse lado azul, como vocês podem reparar, representa os homens e o rosa representa as mulheres. Então, você tem aí de 0 a 4 anos, olha para cá, para essa lateral aqui, ó. Olha para cá, olha a setinha, olha a setinha, olha a setinha. De 0 a 4 anos, você tem aí quase um empate de homens e mulheres nascendo, né? 3,5 contra 3,4. Aí ela se mantém de 5 a 9 anos. De 14 a 10 anos, você já vê aí mais homens do que mulheres. E aí você chega aqui na fase adulta,
entre 20 e 24 até 40 e 44 anos, você vê aí que as mulheres estão em maior quantidade um pouco que os homens. E aí você vai vendo aqui a idade e você vai vendo que existem poucos idosos no país, enquanto existem mais jovens comparado aos mais idosos. Isso se chama de pirâmide etária, pessoal, que você vai comparar a idade com o nascimento e todas as fases da vida de mulheres e homens no país. Esse topo mais fininho significa dizer que existe poucas pessoas que chegam até 90 e 94 anos. As mulheres são 0,2%, enquanto os homens 0,1%. Chegam até essa fase da vida. O Brasil é um país desigual. A gente pode ver isso através da distribuição de renda no nosso país. Por exemplo, 6 pessoas têm equivalente a 100 milhões. Poucas pessoas concentram, então, muito dinheiro. E 1% mais rico recebe 25% da renda nacional. Olha aí, 1% da população recebe 25% de toda a renda nacional. Ou seja, uma pequena parcela recebe 1/4 de toda a renda nacional. E 5% da população recebe o mesmo que os outros 95%. Tá? Você vê a balança pesando mais, olha, para esse lado aqui, o povo mais rico. E os pobres, 80% da população, como é que vive? 165 milhões vivem com renda inferior a 2 salários mínimos. Então, a maior parte da renda está concentrada nas mãos de poucas pessoas, enquanto o que resta de toda a renda é dividido pelos 80% da população que sobram. Significa dizer que grande parte da população brasileira vive com muito pouco dinheiro, né? Regrando para sobreviver. Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais idade. Então, vamos olhar aqui as regiões brasileiras. Vamos olhar as regiões brasileiras e perceber como está a taxa de analfabetismo dessas pessoas de 15 anos ou mais de idade. No norte, nós temos aí essa taxa de 8,5% da população analfabeta, de 15 anos para cima. Então, a gente pode perceber que o norte ele tem a maior taxa de analfabetismo do país, tá? Uma das maiores taxas. Na verdade, olha aqui o nordeste, 14,8% analfabetos. Na verdade, o nordeste está em primeiro lugar, o norte em segundo, né? O centro-oeste em terceiro, sudeste em quarto e o sul em quinto. Significa que o sul tem uma menor taxa de analfabetismo comparada às outras. A região nordeste apresenta a maior taxa de analfabetismo, em torno de 4 vezes maior do que as taxas estimadas para o sudeste e o sul. Vamos lá então olhar entre homens e mulheres. 7,4% dos homens são analfabetos a partir de 15 anos, enquanto as mulheres, 7%. Cor ou raça. Vamos lá. A cor preta ou parda tem 9,9% de analfabetos, enquanto os brancos, 4,2%. Olha lá, significa que os negros eles estão desfavorecidos de educação comparado aos brancos. E a idade, pessoal? 15 ou mais são 7,2% dos analfabetos. 18 anos ou mais, 7,7%. 25 ou mais, 8,8%. 40 ou mais, 12,3%. 60 ou mais, 20,4%. Então, como a gente pode reparar, os idosos eles têm uma taxa grande de analfabetismo. Muitos não tiveram oportunidade de estudar e não tiveram oportunidade de estar dentro de uma escola grande parte da sua vida, como vocês, que estão aí estudando e buscando algo melhor para a vida de vocês. Só que esses idosos aqui não tiveram a mesma oportunidade. Qual é a expectativa de vida ao nascer da população brasileira? Em 2017, fizeram então um levantamento da expectativa de vida. Norte e Nordeste vivem menos que a média nacional. Então, olha só, quanto mais escuro no mapa, os estados que vocês estão vendo, as pessoas vivem de 70 a 73 anos em média. E
nessa parte um pouco mais clara, de 74 a 76 anos. Ou seja, nesses estados aqui mais claros, um pouco, as pessoas vivem um pouco mais. Enquanto as regiões bem mais claras, que são a região sudeste e sul, as pessoas vivem entre 77 e 79 anos. Então, a média... Desculpa, pessoal. A média de vida da população brasileira é de 76 anos. Não significa que com 76 anos você vai morrer, ou alguém que você conhece. Mas a média de vida da população é de 76 anos. Claro que existem pessoas que vivem mais e vivem menos do que isso. Vamos lá. Média nacional. Mulheres vivem 79,4 anos e homens 72,2 anos. Mulheres vivem, em média, mais do que os homens no Brasil. Alagoas é o estado que apresenta a maior diferença. As mulheres vivem 76,4, enquanto os homens 66,9. Olha lá, as mulheres vivem no estado de Alagoas consideravelmente mais do que os homens. Por que será? Porque os homens, pessoal, eles têm uma resistência maior de ir ao médico, fazer exames e fazer exames preventivos, enquanto as mulheres procuram mais ajuda médica. Por isso, elas acabam vivendo mais. E também os homens acabam se expondo mais aos perigos. Por isso, muitos acabam morrendo no trabalho ou de acidente. Vamos olhar aqui para o IDH, pessoal. Bora entender o que é o IDH. O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, é uma sigla. Essa sigla ela é uma média resumida do progresso a longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano. Então, o IDH ele leva em conta a renda, a educação e a saúde das pessoas que vivem em um determinado país. Em 2010, quem estava em primeiro lugar no IDH do mundo era a Noruega, ou seja, o melhor país para se viver no mundo, em 2010. O segundo melhor país foi a Austrália. E em terceiro, a Nova Zelândia. Olha o Brasil aqui, olha. Ele não está nesse pódio, mas ele está bem aqui, ó. Olha a posição do Brasil. 73. O Brasil. Significa que nós estamos muito atrás da Noruega, né? Precisamos melhorar a renda, a educação e a saúde da população para que esse índice melhore. O IDH, pessoal, ele é calculado até 1. Ele tem uma nota até 1. Então, como vocês vão reparar aqui, o IDH do Brasil, ele vai ter esse 0 na frente, 0, alguma coisa. Porque quando você chega a 1 é porque você tem a nota máxima de IDH, tá certo? Desde 2010, o índice brasileiro só aumenta. Olha só, em 2010 nós tínhamos 0,724. Aí em 2011, 0,730. Olha só como ele vai subindo lentamente. Hoje nós estamos, em 2015, na verdade, nós estávamos com 0,754. Significa que ele estava subindo, ou seja, a população vem melhorando a sua qualidade de vida. Claro que o Brasil ainda apresenta muitos problemas sociais, certo? Mas nós queremos chegar mais próximos de 1 possível, né? Aqui a gente tem a nossa atividade de toda semana, colocando em prática aquilo que a gente acabou de estudar. Primeira questão. Descreva a formação da população brasileira. Como é que essa população brasileira foi formada? Quem faz parte dessa população brasileira? 2. Qual a diferença de país populoso e povoado? Você vai voltar e olhar e entender essa diferença de país populoso e país povoado. O que é crescimento vegetativo? Quarta questão. Por que o Brasil é um país desigual em relação à distribuição de sua renda? Ou seja, porque a maior parte da população fica com menos, enquanto a menor parte da população acumula mais riquezas. E o que é IDH? Qual a posição do Brasil no mundo? Beijo, galerinha!